Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para gravarmos essa segunda parte da nossa EBD de domingo, da nossa lição de número 3, que vai nos falar sobre as abominações do templo. Nós vamos estar destacando nesse vídeo as 4 cenas que o profeta Ezequiel viu no templo. O professor ou a professora, a primeira coisa que você tem que fazer antes de dar a introdução da sua aula, você precisa destacar o que é abominação. Essa palavra abominação no hebraico é toevá, que significa algo que é repugnante, algo que é desagradável diante do Senhor. E se você formos corrermos na Bíblia Sagrada sobre o que é abominação, nós vamos perceber, se analisarmos Levítico capítulo 18 e o verso 30, e você lê algo anterior que estava sendo falado, ali vai falar sobre o incesto, sobre o homossexualismo, vai falar sobre várias abominações ali que desagradam ao Senhor. A bestialidade, a Bíblia vai falar que é abominação, prostituição, o divórcio, casamento ilícito, como diz Malaquias 2:11, tudo aquilo que é repugnável diante do Senhor. Nós vamos ver também a usura, né? Todas essas coisas são abominação, o ídolo, a idolatria, isso é considerado como uma abominação, curvar perante um astro, tudo isso é abominação. Então você precisa primeiro destacar o que é a abominação para darmos introdução na sua aula. E aí você vai ver as 4 cenas que Deus mostrou ao profeta Ezequiel. Quando nós vamos para o capítulo 8, nós vamos entender o primeiro ponto a observar que Deus ele arrebatou Ezequiel em espírito, ele foi levado em visão. Da Babilônia, ali aonde o profeta Ezequiel estava, até Jerusalém, era aproximadamente entre 1.200 a 1.500 km, 1.500 quilômetros. Veja só, e ele foi levado em espírito, em visões, e Deus leva e mostra para ele o que estava acontecendo, as abominações que estavam acontecendo no templo. E você vai observar, né, no capítulo 8 de Ezequiel, que o pecado ele vai crescendo, a cada dia ele vai se desenrolando de maneira mais degradante, porque você vai observar, quando se fala ao profeta, vês tu, verso 6, as grandes abominações que fazem para que me afaste do meu santuário, e aí diz, mas verás ainda maiores abominações, ou seja, quando nós não cuidamos, quando nós não policiamos das coisas pequenas, isso pode ir aumentando de maneira avassaladora. Isso vai aumentando, o pecado vai aumentando. A cada dia a pessoa vai se habituando, se acostumando a pecar. Então, qual que é a primeira visão que ele tem? A primeira visão que ele tem, isso você pode destacar aí, a primeira é a imagem dos ciúme. A imagem desse homem que está no verso 5. Ciúme do hebraico é kiná, significa zelo, ciúme ardente, ira. Agora, imagem é simon, e no hebraico imagem é ídolo. Alguns expositores trazem que essa imagem é o ídolo. E não deixa de ser. Porque a nação de Israel, tanto a nação de Israel, o povo de Judá, sempre eles tiveram esses objetos de ídolo. Nós vemos que Deus levantou algumas pessoas para trazer reformas, né? Inclusive o rei Josias, quando trouxe essa grande reforma, uns 30 anos atrás, ele removeu esse ídolo, né? Ali no ribeiro de Sidrom, existia o ídolo, né? Alguns identificam como Azerá, que é a deusa cananeia da fertilidade, né? Da fertilidade, da satisfação pessoal, ou seja, é aquilo que eles usavam como um amuleto. Essa imagem não é identificada, mas alguns expositores identificam como um ídolo. Mas o que é ídolo?
é um objeto a ser adorado, ou seja, aquilo que você coloca acima de Deus. Então, o ídolo não é apenas um objeto, mas pode ser coisa, pode ser pessoas, pode ser alguém que você coloca acima de Deus. Aquilo que você tem como ídolo pode ser um cantor gospel, alguém muito famoso, né? Ou pode ser um filho, pode ser algo que você se apega àquilo ali. O dinheiro também pode ser um ídolo ou um Deus. Então, precisamos entender. Primeiro, ele vê essa imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Veja que Deus, ele tem zelo. Tiago, né, nós vamos ver Tiago, capítulo 4, o versículo 5, fala que Deus, ele tem zelo, porque o ciúme ali traduzido como zelo. Deus, ele tem zelo de nós. Deus, ele tem esse cuidado de nós. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus reparte os seus dons, mas a glória ele não divide com ninguém. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome, e a minha glória não darei a outrem, nem os meus louvores às imagens de escultura. Ou seja, Deus não quer que nós dividimos a nossa adoração ao Senhor. Precisamos adorar somente a Deus. Porque na crença judaica, a adoração ela é monoteísta. Adoração ao único Deus, ao único Senhor. Conhecemos no Novo Testamento que essa palavra trindade não aparece, mas é o Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, é um Deus uno e um Deus trino. Precisamos adorar unicamente ao Senhor. Veja que o texto vai dizer, para que me afaste do santuário, ou seja, Deus então vai ser obrigado a se retirar do santuário. Deus então vai precisar sair, porque ele não compactua com o pecado. E nós vamos entender aqui que hoje nós somos o templo, 1 Coríntios 3:6. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então, Deus não quer que nós dividimos a nossa adoração. A primeira, que a Ezequiel vê então, é a imagem do ciúme, que é identificado como ídolo. A segunda, ele vê culto aos animais e aos répteis. Então nós vamos analisar que aqui o profeta Ezequiel, ele é levado nas câmaras do templo. Veja que ele é levado ali, ele é obrigado a cavar um buraco na parede. Veja que a ideia de algo que está secreto, ou uma sala secreta. Veja que diante dele está uma porta. Então, Deus mostra a ele em visão o que está acontecendo lá dentro. O que ele viu é chamado de idolatria, adoração a animais. E isso, queridos, está também impregnado dentro da cultura egípcia, porque dentro da cultura egípcia, os egípcios é um deus para cada um. Eles adoravam os rios, veneravam os rios, os animais, as rãs, os piolhos, tudo eles veneravam. Veja que a primeira praga lá em Êxodo 7, 14, 25, você vai ver a água se torna em sangue, a água se transforma em sangue. Veja que eles querem imitar, copiar o poder de Deus. Então, o Nilo ali era um deus dos egípcios. É o boi, né, como adoração, o boi, Apis, e acredita-se a reencarnação de Ósiris. Ísis é a esposa de Ósiris. Então, existia ali o Conum, que é o deus carneiro, guardião do Nilo. Então, se achava protegido, guardado ali, mas a água se transformou em sangue. Veja que eles tentou imitar, mas chegou uma hora eles não conseguiu. Deus foi poderoso. Deus mostrou o seu poder ali sobre os egípcios. Então nós vamos analisar aqui que Ezequiel vê nesta segunda visão 70 anciões. Veja só, 70 anciões. Quem é os anciões? Na Bíblia nós vamos dizer que anciões, no hebraico é zaquém, que significa idoso mesmo, e em grego é presbítero, quer dizer, era alguém que era colocado também como liderança. Então, só querido, idade não significa maturidade. Tem pessoa que tem
ele tem maturidade, mas ele não tem idade. Tem pessoa que tem idade, mas não tem maturidade. Os anciões aqui era aquele que aconselhava os reis, é aqueles que eram responsáveis. Moisés chamou os anciões ali no Monte Sinai, na entrega da lei. Quando Moisés queria falar um assunto importante, chamava os anciões. Veja que os anciões eram alguém um pouco mais velho e era um responsável. Era alguém que tinha a responsabilidade de que julgar as causas do povo. Julgar as causas do povo. Era eles que se reuniam para tratar também no Testamento, nós vemos, de negócios importantes. É alguém que deveria ser uma referência. Alguém que deve se dar o exemplo. Alguém precisa se espelhar nele. Veja que esses anciões aqui estão corrompidos. Esses 70 anciões aqui estão corrompidos. Estão corrompidos. Está envolvido dentro dessa questão dessa zolatria. Zolatria. Adoração a animais. Veja que estão também, provavelmente, um sincretismo, porque estão com incenso ali. E veja que tem um responsável, e esse responsável que vai destacar aqui, vai mostrar ele como responsável. Quem que é esse que está aqui como responsável? É Jazanias, ainda que mostra outros 3 Jazanias na Bíblia. Esse aqui é Jazanias, filho de Safã, que alguns atribuem como aquele que foi um escrivão do rei Josias, que leu a leitura perante o rei Josias ali no período daquela reforma. Se isso for provável, esse é uma ovelha desgarrada que se desgarrou. Mas o que me chama a atenção é que esse Jazanias significa o Senhor ouve. Mas a ideia que se traz aqui é que Deus mostrou para Ezequiel que ele está dizendo que Deus não vê e abandonou. Veja, porque isso é uma crença da Mesopotâmia. Ó, se Deus abandonou, Deus não está vendo mesmo, podemos fazer o que nós queremos. E isso está errado. Em acharmos que Deus não está vendo. Deus está vendo. Uma hora a justiça divina vai atuar. Deus vai ter que agir com justiça. Porque às vezes nós pecamos, nós falamos, o homem não está vendo, Deus não está vendo, ele não está nem aí, não. Vai chegar uma hora que a justiça divina, ela vai ter que ser cumprida. E eles achavam que Deus não está vendo e Deus abandonou. Veja, então significa Deus, o Senhor ouve. Só que muitas vezes queremos que o Senhor me ouve. Queremos que o Senhor atenda os nossos pedidos, as nossas adorações. Mas às vezes queremos pecar à vontade e achar que Deus não está vendo e que Ele não está conosco. Abandonou mesmo, então vou buscar subterfúgios, buscar amuletos. Precisamos tomar esse certo de cuidado. Precisamos tomar esse cuidado. Então, os anciões aqui, que deveria ser o exemplo, estavam corrompidos. E aí nós vamos para a terceira visão, que é dada ao profeta Ezequiel, é o ritual de Tammuz. Tammuz, eu já até destaquei no meu outro vídeo ali, era o deus da vegetação e dos rebanhos, da vegetação, da fertilidade. A crença que se tinha naquela época é que é o Tammuz, deus da primavera. Quando então estava no período de seca, existiam as mulheres, as pranteadeiras, que choravam por um período de 6 meses, para que esse Deus venha ressuscitar novamente, para que eles venham ter produção, ter colheita, né, fertilidade. Então, essa é uma crença pagã. Essa é uma crença pagã. E isso não é diferente, porque no Reino do Norte de Israel, na 1 Reis também, 17, quando Deus levantou o profeta Elias ali, existia a crença, a adoração a Baal e a Zerá, Deus masculino e a feminina, ou seja, Baal, quer dizer, Senhor, o Deus da produtividade, da fertilidade, das colheitas, das abundâncias, da chuva. Então, veja ali, para mostrar o poder de Deus, ficou 3 anos, 6 meses sem chuvas ali. Sem chuva, para mostrar que quem tem um controle da natureza e de tudo é Deus, o Senhor. Então, precisamos entender. Tammuz, né, nós vemos que era deusa, né, uma deusa feminina,
existia também, nós vamos perceber aqui, que ele ressuscitasse e fizesse chover no quarto mês. O comentarista vai trazer aqui na nossa lição. Então, precisamos tomar esse certo cuidado. Não vou entrar na questão de Tammuz, mas vamos entrar aqui na questão que existia tipo como um culto sincrético, ou seja, um sincretismo. É o mesmo que o profeta Elias falou ali. Por quê? Veja que essa visão é dada no sexto mês. No sexto mês, aqui é o 8:1. Então, subentende que isso realmente acontecia, visto que a visão também é no sexto mês. Então, isso mostra uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tammuz. Deus não divide a sua glória com ninguém. 1 Reis 18:21. Elias convoca o povo e diz: olha, segui a Deus ou Baal. O povo não respondeu nada porque estava indeciso, porque estava com dúvida, não sabia quem adorar. Então, precisamos tomar esse certo cuidado. Então, essa terceira visão é do ritual de Tammuz. E a quarta visão são os adoradores do sol. São 25 homens. Veja, a adoração ao sol, no Egito existia o templo do sol, a casa do sol, né, que é Bet Semen, que em hebraico é casa do sol. Eles cultuavam muito o sol. O que me chama a atenção é que o tabernáculo, ele ficava para o oriente, ou seja, o oriente quer dizer o leste. Analise bem então comigo. Ficava para o leste, o oriente. Isso mostra que se eles estavam prostrados, adorando ao sol, eles estavam de costa para Deus e frente com o mundo, no sentido do Egito. Ou seja, querendo voltar atrás. Então eles estavam virando as costas para Deus. Então o que aprendemos com isso? Não podemos virar as costas para Deus. Se encurvar perante o sol. Se encurvar perante Yahvé, porque Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, essas são as 4 visões que Deus mostrou ao profeta Ezequiel, que a cada vez mais vai aumentando de maneira desagradável. Mas no capítulo 9, Deus então é obrigado a castigar e livrar ali os remanescentes, aquele que tiver o sinal. Então, vai chegar uma hora da conta que Deus vai ter que agir com justiça. Então, essas são as 4 cenas que Deus mostrou ao profeta Ezequiel no seu capítulo 8. Primeira, a imagem do ciúme, que provoca o ciúme de Deus. A segunda, que nós vamos ler, adoração a animais. A terceira, prostração a Tammuz, prantear-se a Tammuz. E a quarta, adoração ao sol. Ou seja, não podemos também fazer como essas pessoas, dar as costas para Deus, porque no tabernáculo onde Deus se manifestava, se revelava, e querer voltarmos para o mundo. Precisamos prostrar diante da presença do Senhor a cada dia, reconhecer o teu senhorio e a tua grandeza. Então, essa quarta visão é a do adoradores do sol. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com os seus amigos, porque isso também, se isso foi bom para você, vai ser bom para os seus amigos também. Amém? Que Deus abençoe.